bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. O primeiro ponto que a gente vai tratar sobre o resgate da nossa masculinidade são as falsas expectativas. Creio eu que há um fundamento para ser homem, mas não há um estereótipo que defina a masculinidade. Nem todo homem precisa gostar das mesmas coisas, nem todo homem precisa gostar de carro, moto, músculo, violência, UFC, tatuagem, aparência de mal, ser bad boy. Não, existem variáveis de masculinidade. É uma pergunta. Sim, claro, sem dúvida. Então, tem homens que serão mais sensíveis que os outros. Tem uns que vão gostar de rap ou de rock and roll, outro de Mozart, de Beethoven. Tem uns que choram, tem uns que não choram, tem uns que usam barba, outros usam coque samurai, uns usam camisa florida, o outro usa terno, o outro usa calça, o outro usa bermuda. Não há um estereótipo para ser homem. Há um fundamento. E qual é o fundamento? Descobrir-se em Deus, saber qual é a sua identidade e cumprir seu propósito. Por exemplo, um celibato não seria homem? Sendo que a Bíblia diz que eles existem e é um dom de Deus? Paulo não foi homem porque... Não, há uma discussão teológica se era casado no judaísmo e a conversão fez com que ele perdesse a família, mas se ele sempre foi solteiro, que aqui que está a confusão, porque para ser do sinédrio como fariseu, tinha que ter uma família. Então, teologicamente, há muitos pontos de vista. Se foi, perdeu, ou se nunca foi. Mas se nunca foi, como fazia parte do sinédrio como fariseu, entendeu? Mas vamos dizer que nunca foi. Não foi homem? Escreveu 70% do Novo Testamento? Por haver variáveis, aqui eu também não quero que você crie novas variáveis. Por exemplo, quando eu confronto homens que não saíram da casa das mães, os caras dizem, então eu não posso ter 30 e morar com a minha mãe? Não, não pode. Só se você for eunuco. Celibato, você pode. Foi o que o Pablo Marçal falou e ele fala muito no treinamento. Ah, por que Jesus não prosperou e nem falou de prosperidade? Porque ele não precisou de ter uma família. Primeiro ponto, porque ele era Deus e se ele é o criador de tudo, ele não precisa demonstrar que ele tem nada. Então ficou de boa, sussa. Mas também porque o objetivo final não era uma família, esposa e filhos. Então, se o plano final é uma família, esposa e filhos, todo homem tem e precisa prosperar. Então, não faz sentido ser filho da mãe se Deus chamou você para catequizar, evangelizar a terra. E você não faz isso sendo filho, você faz isso sendo homem. Existem variáveis de masculinidade, mas não fique dando desculpas por causa dessas variáveis. É a mesma coisa do videogame. Aí o cara chegou para mim e disse, pô, não pode? Claro que pode, irmão. Eu gosto de carro, gosto de moto, gosto de carro antigo. Os lá de fora estão mexendo mais comigo que daqui de dentro. Assim como o nerd gosta de tecnologia. Os irmãos gostam de malhar. Cada um na sua. Mas ninguém pode fazer do seu hobby ou da sua preferência a sua fuga, seu cativeiro. Eu não posso deixar de ser homem e para fingir que eu sou, desenvolver músculos, fazer tatuagem, gostar de carro, viver enfurnado no videogame. Não, o que eu faço é porque eu gosto e não porque eu estou fugindo. Você está aqui? Então você pode gostar de videogame, ter seu videogame, nenhum problema. Mas, por exemplo, conta as tuas horas. Quantas horas você dedica a isso? Um cara quis me bater quando eu falei isso, na minha igreja.
No outro domingo ele voltou, arrependido, dizendo: só depois que você me confrontou que eu fui ver que tinha dias que eu jogava 20 horas. Você pode fazer o que você quiser, irmão, é tudo lícito. Mas por causa do propósito, nem tudo convém, tem limites. Porque o tempo que você está jogando é o tempo que você poderia estar com um filho, passeando no cinema, namorando. O tempo que você está dedicado ao que você gosta, se extrapolou o que é normal, você está prejudicando outras pessoas. A vida dos homens é mais governada por expectativas com relação ao papel que devem desempenhar quanto à vida das mulheres. A gente acha que as mulheres que estão, ai meu Deus, quais são os papéis, o que fazer? Não, a gente é tão mal resolvido com a nossa identidade que a gente impede a variável na masculinidade achando que existem coisas de homem. Olha que problema. Eu sou um profeta da masculinidade querendo dizer para você que pode e não pode existir coisas de homem. O que o pastor falou do carro. Sim, coisas de homem. Eu não posso... minha mulher pode entender de carro, mas porque a maioria dos mecânicos não trabalham para a glória de Deus, boa parte, tudo pilantra. Eu fui pegar meu Opala num dia, no outro dia... por não saber que não tinha corta-corrente, tinha corta-combustível no desembaçador traseiro, apertei o botão e fiquei ali dizendo, ferrei o carro em um dia. Aí levou para o primeiro mecânico, o cara cobrou quanto? 800 pau. Levou para o segundo mecânico dizendo, não cara, o ano do seu carro não tinha corta-corrente, tinha corta-combustível, está aqui nesse botão, cleque. Ligou. Aí eu não posso jogar minha esposa aos tubarões. Está aqui? Isso é tão poderoso que cronologicamente a função doméstica não é de Eva, é de Adão. Deus criou Eva para ajudar o que Adão já estava fazendo. Então quando Eva chegou, Adão já cuidava de si, comia, lavava, passava, existia sem ela. Então penso eu, que se eu sou homem, eu entendo que existem funções que são familiares, e não de homem nem de mulher. Cuidar de filho não é coisa de mulher, é coisa de família. Cuidar da casa não é coisa de mulher, é coisa de quem mora na casa. E eu já fiz o teste, lavar a louça não causa impotência e o Bilal não cai não, irmão. É até afrodisíaco, lava uma louça para você ver se a mulher não quer dar para você. Troca a fralda da criança para você ver se ela não cresce em admiração, dizendo, caramba, cara, ele nos ama, ele nos protege, ele nos serve. Meu bem, vá dormir, está cansado, eu fico com eles estão aqui terríveis. Meu bem, vai sair com as amigas, você está estressado, deixa aqui que eu fico com eles. Vai para lá, para o cinema, para o shopping, para o restaurante, eu vou com um parquinho aqui com eles, ou vou visitar minha mãe, levar eles lá para a avó. E ela olha assim, dizendo, caramba, é aqui que você cai, porque você diz, mulher minha não sai sozinha. Primeiro, ela não é só sua, ela também é dela mesma e ela é de Deus. Segundo, o marido que não consegue dar espaço à esposa pune a si mesmo. Efésios 5 diz que o marido que ama a esposa amou a si mesmo. Faça um teste. Primeiro dever de casa de hoje. Chegue em casa e deixe a sua esposa existir sozinha, assim como você precisa. É Deus que criou, você precisa do seu espaço, você precisa da sua gangue, do seu grupo. Se é nerd, você precisa de um dia com eles. Se é crente, você precisa de um dia com os irmãos. Se é da musculação, você precisa encontrar a sua galera. Se é da Harley, você precisa montar o seu grupo. Se é do Opala, você precisa, irmão. Todo ser humano precisa. Para eu poder viver a dois, eu preciso viver a sós. Tem hora que eu tenho que esquecer que eu sou pai e marido, para poder ser pai melhor e marido melhor. Está aqui? Sua mulher também. Faça o teste. Vá. Para onde? Onde você quiser ir. Toma um cartão aqui. Você vai ver o impacto quando ela volta. Porque ela volta grata ao homem que reconhece que ela precisa ter individualidade. Mas sabe qual é o seu problema? Você suspeita que a sua mulher fará sozinha o que você faria se estivesse sozinho.
No fim, não é nela que você não confia, é em você mesmo. Segundo slide. Medo. Eu já falei um pouco do silêncio de Adão. A vida dos homens é basicamente governada pelo medo. Os homens coluam-se numa conspiração de silêncio, cujo objetivo é reprimir sua verdade emocional. Eu disse ontem aqui na escola de finanças, eu descobri há 6 anos que eu não sou um tatuado porque gosto de tatuagem. Eu descobri há 6 anos que eu sou um tatuado porque tinha emoções reprimidas. Eu odiava o meu pai. Eu odiava a cena do nariz da minha mãe quebrado quando eu tinha 7 anos. E não soube o que fazer com aquilo. Então, o que eu fiz com aquela cena? Me construí socialmente para ser aparentemente perigoso. E tatuei o nome da minha esposa quase no meu pescoço inteiro. Tá vendo daí? Keila. Aí eu descobri há 6 anos que não foi porque eu amo ela, mas porque eu odeio meu pai. Essa tatuagem não está dizendo, Keila, eu te amo. Essa tatuagem está dizendo, ei, eu não sou como você é. Eu sou um homem que você não quis ser. Eu sou homem, você não é homem. Eu amarei uma mulher para sempre. É meu propósito de vida. Assim como você fala amor só de mãe, eu também falo amor só de esposa. Aí para mim dá certo. Você não consegue amar sua mulher porque você ama demais sua mãe, mas eu amo minha mãe, também amo minha mulher demais. Ao ponto que a tatuagem da minha mãe é desse tamanho, a tatuagem da minha esposa toma conta do meu pescoço. Tudo é medo. Por isso que a gente se garante na estética, a gente se maqueia por fora porque a gente está com medo. Porque eu tive medo do bullying, da fome, da violência da vida, eu fiz isso aqui no meu corpo. Para entrar no banco e dizer, não sou a vítima mais, sou aparentemente o vilão. Ninguém vai me ferir, ninguém vai me bater, ninguém vai me fazer bullying, como fizeram a minha adolescência inteira. Medo. Porque você tem muitas mulheres, medo de não ser amado. Você tem muitas mulheres porque você está procurando o amor que a sua mãe não deu a você. Você está querendo uma afirmação feminina. Ou talvez você tenha, por incrível que pareça, foi uma psiquiatra que me falou, homossexualidade reprimida. Aí você pune socialmente a rival dos seus afetos reprimidos. Você transa e abandona mulheres porque você gosta de homens. E você pune ela porque ela é a única que pode tomar o homem que você quer, mas pela sua verdade reprimida você nunca consegue assumir. Medo. Por isso que a gente tem que conversar. Por isso que a amizade é terapia. Por isso a gangue, porque na gangue a gente põe o câncer para fora e é curado em comunidade. Terceiro, síndrome do diminutivo. O poder feminino. Quando o homem não tem identidade, por isso não tem destino, o medo dá a ele, consequentemente, a síndrome do diminutivo. Um homem fraco adora uma mulher fraca. Só homens fracos amam a Amélia. Homens fortes caminham com mulheres mais fortes em alguma área que ele, porque ela veio ajudar ele. Então ele é forte em uma área e se associou com uma mulher que é tão forte quanto ele em outra área, e os dois viram o H maiúsculo que eu falei em Gênesis 5. Viram uma bomba. Só homens fracos adoram mulheres fracas. Só homens fracos adoram mulheres que cozinham, passam e lavam. Leia Provérbios 31 e você vai descobrir que aquela mulher não é Amélia. Ela cozinha sim, passa sim.
Mas está lá escrito: comercializa, tem funcionários, costura, aquece a família, a honra social do marido é responsabilidade dela, louvam o marido por causa dela. À noite a lâmpada não se apaga e fala de desejo sexual. Então é uma mulher extremamente capaz e empreendedora, não é uma vítima atrás do fogão. Você tem complexo por causa do medo, você tem complexo por causa de Adão. Aí você ganha 3.000, ela ganha 5 e você se sente menor que ela. E como você se sente melhor diante dela? Impedindo ela de trabalhar ou sempre vivendo numa zona de conflito? Que nunca você tem segurança de si. Porque se você fosse curado, você ia entender que a família ganha 8.000. Ninguém ganha 3 e ninguém ganha 5. Juntos ganham 8. E se é uma família, Jezabel não engana ela para humilhar você, e Adão também não te engana dizendo que você é um Zé Ninguém. Você consegue ainda ser profeta, e ela consegue ser uma donzela. Oh, meu bem, está aqui os 8.000. E você pode ser tão homem de conseguir concluir que você é péssimo administrador. E não seria falta de masculinidade dizer: meu bem, eu ganho e você cuida. Síndrome do diminutivo. O poder feminino é imenso na organização psíquica ou psicológica do homem. O grande problema não é a mulher insubmissa, é o homem que só se sente forte diante de uma mulher frágil. Esse é o problema. Você só se sente forte do lado de uma mulher fraca. Eu amo ver mulheres fortes. Pega a Grécia antiga, pega Esparta. Leu o livro ou assistiu o filme? Quem aqui já leu o livro ou assistiu o filme sobre a história dos espartanos? Quando veio o mensageiro persa lá dizendo: quem é essa mulher que fala no meio dos homens? O que ela respondeu? Somente as espartanas dão à luz a homens de verdade. E a treta que o rei Leônidas comprou? Aquilo é história real, você sabia, né? Quando Xerxes e a Pérsia, que era o império mais promissor da época, pediu a Esparta submissão, escravidão, água e obediência, falou: pô, a gente é treinado para o combate, vai dar uma de Zé Ruela na frente desses camaradas, meu irmão. Mas ele contabilizou, você viu a poesia? Que ele ficou pensando, olhou para as mulheres, as crianças, o vento, mas por último ele só tomou a decisão quando ele olhou para uma mulher que não era a Amélia. Ele olhou para a esposa com os olhos pedindo ajuda e conselho, dizendo: o que eu faço? Você lembra o que ela fez? Ela fez. Aí ele falou: filho de rapariga, você vem à minha cidade com cabeça de reis, oprimindo o meu povo, minhas crianças, minhas mulheres. Você quer água? É o que você vai ter lá embaixo. Isso aqui é Esparta! Rapaz, não se sinta forte oprimindo a força que a sua mulher tem. Trabalhem juntos. Opressão é coisa de homem fraco. Opressão é coisa de homem fraco. Promoção é coisa de homem forte. Promova, confie, delegue, invista, se alegre nas capacidades dela. Violência, agora começou a ficar bom. A vida dos homens é violenta porque suas almas foram violadas. Para falar de redenção, você tem que entender isso. Você não sabe de onde vêm seus instintos primitivos. Até o cara mais zen é um cara zen porque é violento e ele está tentando reprimir a tempestade. Ele é pacífico
com medo de não ser amado. Isso também é um tipo de violência. Ele diz sim para todo mundo porque ele tem medo da solidão. E é um tipo de violência. Todo homem tem a alma violada porque o nosso pai pecou. E nascemos a partir do formato dele. Se nós existimos depois de Adão, nascemos a partir do complexo que ele tem. E como a alma dele foi violada, consequentemente, nascemos com a alma violada. Mas eu quero dar uma ótima notícia. A violência é algo muito bom. Nós precisamos rebatizar algumas palavras. Por exemplo, aquele cara é fundamentalista. É pejorativo, né? Mas ser fundamentalista, basicamente, é trabalhar com aquilo que é fundamental. Aí se tornou pejorativo, mas não é. A Bíblia diz que você pode ir aí e não pecar, irmão. Então você precisa entender o que eu estou falando para você hoje. Ou você acha que Jesus limpou o templo com educação e gentileza pedindo por favor? Ele fez uso da violência. Para você entender cura, você precisa aceitar o batismo de Adão. Para o batismo de Jesus ser poderoso, é por isso que a igreja é grande, mas não é transformada. É por isso que tem falsos profetas. E o falso profeta é o castigo de Deus para o falso cristão. Um finge para o outro. O falso profeta sobe e finge que é de Deus, e o falso crente finge que é povo de Deus, e um engana o outro. Mas nenhum deles engana Deus. Por quê? O cara aceitou Jesus, mas não assumiu Jesus. Até eu acho que a gente deveria mudar isso nas nossas igrejas. Quem aqui quer aceitar Jesus? Não. Quem aqui quer ser aceito por Jesus? Quem aqui quer assumir Jesus? Segunda-feira. Porque antes de receber o batismo de Cristo, eu tenho que aceitar o batismo de Adão. Porque mesmo sendo evangélico, batizado, frequentador de igreja, eu ainda não estou transformado. Porque Jesus só transforma aquilo que você reconhece como problema. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele botou o câncer para fora. Se você não botou o problema para dentro, você está sendo adestrado pela religião e não discipulado pelo evangelho. Tem que botar o problema para fora. Então, para você ser transformado como homem, você precisa passar pelo batismo da barbárie, do ódio e da violência. Você precisa achar eles dentro de você. Por mais tímido que você seja, se é tímido porque você é violento. Se é tão violento na sua timidez, você é o psicopata que entra no cinema e metralha todo mundo. Porque uma hora sai para fora. Então é melhor ser violento logo de vez, botar para fora, regaçar, quebrar o muro, quebrar a parede, quebrar o negócio, mas não finja ser quem você não é. Você é filho, sem Jesus, você é o filho maldito do pecado de Adão. Reconheça. Aí depois você clama a graça. Aí a graça vem, batiza você em Jesus e você se torna o filho bendito de Deus. Mas você finge que é gente boa e vem para a igreja só para fazer uma maquiagem, como se Jesus fosse um complemento. Não, Jesus não é um complemento. Jesus veio para arregaçar a sua vida, virar ela do avesso, tirar a tua máscara, a tua maquiagem e fazer você gente de verdade. Mas você está cheio de segredo, achando que o seu hábito religioso na igreja vai transformar você. Por isso que tem gente com 10 anos de crente que não é transformado, que não reconheceu o batismo de Adão. E o batismo de Adão é ódio, violência e barbárie. Não, que é isso, eu nunca quis trair minha mulher. Pode até ser, mas matar você queria. A gente quer fingir ser alguém que a gente não é. Reconhece o problema, que Jesus é a solução, gente.
Sua alma está sangrando, Adão pecou, acabou. Deus criou bem, Adão destruiu e Jesus quer refazer. Mas como Jesus vai refazer um problema que você não reconhece como um problema? Está aqui o vácuo, ó. Deus criou belo, Adão destruiu, Jesus quer reconstruir. Aí você está fingindo que o problema não existe aqui no meio e só está querendo viver Jesus e a criação. Mas Deus está dizendo, tem um problema escondido na tua alma aí, tua alma está sangrando, macho. Bota para fora, vem para cá. Estou aqui, eu fui para a cruz para resolver o teu problema. Próximo. A ferida. Quando você recebe o batismo de Adão, em violência, ódio e barbárie, você tomou consciência da sua antiga... Agora você nasceu de novo, você foi batizado em Jesus. Aí você tem consciência da velha identidade e da nova. Você é nova criatura. Mas até Jesus voltar, você não perde a velha por completo. Elas coabitam. Nova natureza e velha natureza estão morando no mesmo lugar. Sem a habitação do pecado, claro. Sem Jesus, o pecado estava habitando em você e era você. Com Jesus, o pecado saiu de você e perturba você por fora agora. O pecado quer entrar aonde morava. Ele morava em você. Jesus tirou o pecado de você. Mas a disposição para o pecado está perdida em algum lugar dentro de você, dormindo. Aí quem vai logo abraça a graça e vive uma vida de santidade, se torna cada vez mais perfeito, agradando a Deus, vivendo uma vida extraordinária. Mas está lá. Não, pastor, não está não. O trânsito e o casamento revelam que velha e nova natureza habitam no mesmo lugar ainda. Você é crente, aleluiado, saiu de um culto abençoado, foi fechado no trânsito. Você quer fazer o quê? Dar um aleluia ou matar? Como que você está dizendo que a velha natureza ainda não está influenciando você? Eu gosto de Lutero, né? Porque ele conhece o Paranauê, conhece o catolicismo e o protestantismo. Ele disse, eu achei que o velho Adão tinha morrido nas águas do batismo. Que você batiza dizendo, agora eu vou ser top. E vai ser. Mas não vai ser top sem dor. Tem um preço. Aí ele diz, mas eu descobri que o danado sabe nadar. Eu vou ser batizado e nunca mais... Olha só, o que você quer que aconteça? Deus, eu me converti, aleluia, agora eu te amo. Tire de mim o desejo por mulheres. Ele tem que te matar. Olha o que você está dizendo, irmão. Você está dizendo que você quer ser um crente sem ter nenhum desgaste moral para escolher por Deus. Aí. Quer moleza? Vai sentar no colo do Herbert Viana, que não levanta mais, irmão. Oxi. Como assim? Não, você sempre terá uma escolha a fazer. Deus não vai tirar de você a possibilidade do pecado ter você de volta. É a grande diferença. Ele agora está fora. Mas até ele voltar, é um privilégio ser assediado pelo pecado e poder escolher por Deus, porque você é livre. Olha só, antigamente você tinha que cheirar. O cara chegou para mim e disse, esse crente é careta, não faz nada. Eu disse, que conversa, moço, a gente faz o que a gente quiser. Sério, sério. Vocês podem cheirar cocaína? Claro, na hora que a gente quiser. Oxe. E beber? Até cair. É sério mesmo? Como assim? Mas eu tenho uma escolha, você não. Eu cheiro quando eu quiser. Eu bebo quando eu quiser, eu transo quando eu quiser. Você não, você cheira sem parar, porque você é escravo. Você bebe. Você está entendendo isso aqui ou você está dizendo, esse pastor está maluco? Não, o pecado depois da graça é sempre uma escolha. Eu sou livre. Olha essas 4 mulheres. Eu não... Ai meu Deus, sem Jesus já era. Sim ou não? Com Jesus eu tenho uma escolha, porque o pecado não mora mais em mim. Eu sou santo agora. Eu escolho. Aí o meu coração acelera. Adão quer acordar,
mas como eu não sou burro, porque não gosto de viver de arrependimento, nem de remorso, que eu tenho que voltar para o final da fila, estou chegando perto do caixa para Jesus me pagar o negócio. Aí eu vou lá e faço uma besteira e Jesus fala, volta para o final da fila, coisa linda. Eu não sou burro não, irmão. Pecado é burrice. Santidade é inteligência. Porque santidade é uma vida livre. Então eu falo, conversa, a gente é top. O crente escolhe se bebe. Você não, você é viciado. Crente escolhe se cheira, se fuma maconha, se transa com um, com dois, com cavalo, que a gente é senhor agora, que a gente é livre, a gente escolhe se peca, a gente escolhe se destrói. Você não para de se destruir porque você é escravo do pecado ainda. Aí eu respondi, ser crente é luxo. Então sai daí dessa lama que Deus quer fazer de você um príncipe. Depois da violência, tem a consciência da ferida. Tomei consciência do ódio, da violência, da barbárie, da velha natureza. Recebi o batismo da nova. Com o batismo da nova, eu tenho consciência da ferida. Por isso que eu falei, a tatuagem daquele não é para aquele, é para o meu pai. Consciência de ferida. Sim ou não? O ferimento é necessário porque os homens precisam abandonar a mãe e transcender o complexo materno. Aqui é top porque não é ideia só minha. Eu achei que era uma revelação única, mas eu vou para a filosofia, para a psicanálise, para a psicologia. Freud falou sobre isso, chamando de Édipo. Carl Jung, que é psicólogo contemporâneo de Freud, falou sobre o complexo materno e paterno. Quando um ser humano adulto é disfuncional, ele está buscando uma experiência no lugar da ausência. É o que eles chamam de substituição. E a cura não está na substituição, está na individuação. O indivíduo precisa se perguntar até achar o lugar do ferimento. Por exemplo, homens feridos pela ausência dos seus pais vieram para a igreja e querem cantar um Deus homem, querendo a experiência com um Deus mulher. Por isso que tocou até o louvor das igrejas. A gente não canta mais adorando a Jesus, a gente adora Jesus exaltando as nossas feridas. A gente chama Deus de Pai, não porque Deus agora tem um novo destino, mas porque a gente quer que Deus leve a gente no lugar do trauma, que é o playground que o nosso pai natural não levou e traz a gente como criança. Mas quando a Bíblia fala que Deus é Pai, Deus não quer que você seja uma criança. Ele diz que você seja puro de coração como uma criança. Conheceu o evangelista Billy Graham? Ouviu falar dele? Alguém? Levanta a mão para mim, gentileza. Morreu ano passado, foi para a glória, com 90 e poucos anos, sim ou não? Então, um cara com 90 e poucos anos, o maior evangelista da história do cristianismo, talvez ajuntou mais gente que o próprio Cristo e o apóstolo Paulo, ok? Macho alfa, honrado pelos Estados Unidos, de uma maneira que só os presidentes foram honrados, velado onde os presidentes foram velados. Aqui no Brasil, se o pastor quer ter moral, ele tem que tirar foto com o presidente. Lá nos Estados Unidos, se o presidente queria ter moral, ele tinha que tirar foto com o Billy Graham. Aí Billy Graham parte para a glória, chega nas moradas eternas, aí ele vê os anjos dizendo, cadê o Cristo? Aí o Cristo está assim, ó, porque Billy Graham não teve pai, tá bom? Que é um conto de fada. Billy Graham não teve pai, aí viveu os seus traumas de ausência. Aí Jesus, cadê papai? É assim, ridículo, né? Mas a gente está cantando a Deus assim, ó. Deus vem lamber minhas feridas. Deus vem me levar para o lugar do trauma. Deus me trata como um infantil.
Aí fica aqueles mantras, entendeu? Não tá exaltando o Senhor, está exaltando assim. Só quero, quero vestir tua camisa, quero te trancar no meu quarto, não sei o quê. Ah, não pode ser poético com Jesus? Pastor Anderson, deve ser poético com Jesus. Mas não pode ser poético a um ponto de ferir o que ele não permitiu você ferir, que é o padrão de adoração a partir das Escrituras. Se eu quero dar a Deus uma adoração que a Bíblia não me permite, essa adoração é mais sobre o homem do que sobre Deus. Porque Deus é adorado do jeito dele, adorar ele do jeito dele é adorá-lo do jeito que a Bíblia quer que ele seja adorado. E não adorá-lo a partir dos meus traumas, não adorá-lo a partir do pai que eu não tive, da mãe que eu não tive, da ferida que eu carrego. Coisa mais linda do mundo, minha esposa disse, que é ouvir o grave. Só 2 igrejas, pastor Mirko. Você é o cara, mano. Você é o bichão. Eu rodo o mundo pregando. Só 2 igrejas, homens cantam. Os homens cantam nessa igreja. Vocês é top, mano. Minha esposa diz, a coisa mais linda é ouvir o grave dos homens na hora da adoração. Que o mundo está em crise. Faz um teste. Se você não é aqui da comunidade, volta para a tua igreja e vê que domingo o volume da voz é aguda, as mulheres cantando e os homens assim, ó. Porque homem, irmão, não quer sentar no colo de outro homem, por mais que seja Deus. Que conversa é essa, irmão? Eu tenho mais o que fazer, Deus tem mais o que fazer, eu vou chegar na presença dele dizendo, eu quero sentar no colo de Deus, irmão. Que conversa é essa, irmão? Mais respeito, irmão, pelo Senhor. Doideira. A gente é uma geração que chama pastor de Senhor e Deus de você. Tem alguma coisa errada, irmão. Deus é Deus, moço. Pode ser poético, mas não força a barra não, irmão. Pode ser romântico. Pode dizer, o meu amado é o mais belo entre os milhares dos milhares. É Bíblia. Mas não vem com teus traumas querendo botar ele na conta do Senhor não, irmão. Porque Billy Graham chegou lá, idoso com 95 anos, dizendo, vem pro colinho do papai. Oh, gente. Então, uma adoração emocional gera uma igreja adoecida, que não empodera os homens, que não conseguem ser sacerdotes nos seus lares. A conta, para mim, ela é óbvia. Como que um camarada que vem para a igreja para choramingar, uma coisa é chorar na presença de Jesus, ser quebrantado, ok? Eu sou o primeiro, irmão, amo uma chapadinha, amo quebrantar meu coração. Mas quando eu levanto, caí no poder por amor a Jesus, levantei no poder e sei o que eu tenho que fazer na segunda. Agora o cara vem para a igreja para receber uma boa nova, e esse romantismo com Jesus, não dando poder a esse cara, ele sai da igreja pior do que ele entrou, irmão. Por isso que ele está bolado assim, ó, o homem, tá? Eu não estou falando dos homens fabricados ideologicamente, eu não vou ter tempo para falar deles hoje. Então eles gostam disso, que eles são desconstruídos. É um outro protótipo, é a geração millennials para frente. Mas o homem, ele fica assim, ó, bolado, dizendo, pô, o que está acontecendo? Ele não sabe o que fazer na igreja. Que ele olha para um lado e a mulher está chorando porque ela gosta, é romantismo, dizendo, ah! Aí ele olha para o outro lado e tem um camarada, um da geração millennial, rasgado e tal, não sei o quê, mas ele fica lá, pô, se sentindo inadequado. Segundo teste, tenta pegar uma música bíblica e uma música emotiva. Na emotiva você vai ver os caras assim, ó. O que está acontecendo? Mas se você pegar uma música bíblica ou um hino e botar uma roupa nova num hino, por exemplo, cantar a Bíblia, cantar que o Senhor é exaltado, santo, adorado, magnífico, está voltando, guerreiro, santo, perfeito, majestoso, você vai ver que o cara reage. Que a alma heróica dele foi acessada, entendeu?
já fui curado, eu não quero mais ficar choramingando. Então eu não quero vestir camisa de Deus, coisa nenhuma. Eu não quero trancar Deus no meu quarto. Deus quer salvar o mundo, eu vou trancar Deus no meu quarto, irmão? Você tem que se tornar agora consciente da ferida. E a ferida vem da relação inadequada com o pai ou com mãe, que são as duas pessoas que Deus responsabilizou para te dar afeto e destino. Então, se não houve pai nem mãe te dando afeto e destino, você se torna um adulto disfuncional, que carrega uma ferida. Se essa ferida não for curada, quando você casa com uma mulher, você não quer uma mulher para morrer por ela, você quer uma experiência materna. Aí você dá problema no trabalho, quando é confrontado, não aceita confronto, sai. Você vai para a igreja, fica um tempo, mas tem que sair dela, porque a intimidade é insuportável. Você só consegue ficar no lugar até você ser descoberto. Quando descobrem suas vulnerabilidades, você tem que sair daquele lugar, mudar de emprego, mudar de igreja, mudar de amizade, mudar de relacionamento. Então você tem que ter consciência da ferida, porque geralmente a ferida é um complexo materno. É o que Carl Jung chamou de incesto involuntário. Eu só chamava de ciclo socialmente destrutivo. Eu falei isso na quinta. Maridos omissos, mulheres frustradas, filhos escravizados por suas mães, que estão frustradas porque não são amadas pelos seus pais, e filhos aprisionados pela sua mãe não conseguem amar a sua esposa porque são escravos emocionais de sua mãe. Carl Jung chamou isso de incesto involuntário. A mãe quer transar com o filho, mas ninguém vai assumir. Subjetivamente, a mãe quer um homem. Um homem que o marido dela não foi. E ele pode estar lá, do lado, mas ele não supre a totalidade das suas carências como um ser humano. Então ela continua frágil. E por ser frágil, ela quer que o homem mais próximo dela dê a ela o que falta a ela. E quem é o homem mais perto dela? Você. É por isso que a relação sogra e nora é terrível. Raro você ver maturidade. Por quê? A sogra sempre está cobrando do marido algo que ele nunca deu. Como ela não vai cobrar dele por inúmeros motivos, ela escraviza o filho. E o filho aceita. E quando o filho aceita, a mãe pune o filho a ser um péssimo homem. Ele nunca vai ser profeta sendo filho. Ele nunca prospera sendo filho. Ele nunca é marido sendo filho. Tem que romper. Porque até Jesus rompeu. Sua mãe, ele disse: quem é minha mãe? Ô meu filho, transforme água em vinho. O que eu tenho contigo, mulher? Rompendo o complexo materno. Não, eu não sou mais seu filho. De uma maneira carente. Eu sou teu filho a partir de um vínculo absoluto e agora eu tenho que te honrar. Mas não use esse vínculo para atrapalhar quem eu sou. Eu sou homem e tenho que cumprir um propósito. Então, tchau. Jesus disse para Maria, por que eu não vou dizer para a dona Rosa? Por que você não vai dizer para sua mãe? Ah, pastor Anderson, eu estou com 30 na casa da minha mãe, porque é só eu e ela. Deus não criou você para casar com a sua mãe. Sua mãe não é sua esposa, você não é marido da sua mãe. E se você acha que você prosperou, você nem entendeu o que é prosperidade. Faça o teste. Abandone sua mãe, porque o deixar lá de Gênesis é abandonar, alienar-se, permanecer longe. Faça o teste. Ame uma mulher, comece uma família, crendo em Deus, claro, em primeiro lugar, e Deus vai surpreender você com a prosperidade, que você vai cuidar de você, cuidar da sua esposa e cuidar da sua mãe. Mas você não precisa aceitar a dor que você não gerou nela. Ela não tem, a vida feriu ela não teve o marido, ela não teve o que ela precisava, e você não é o responsável, porque você é filho e não marido. Você vai ser, cara, um frustrado para sempre se você aceitar ser o marido emocional de sua mãe. Por que a nossa sociedade não está funcionando? Porque somos uma sociedade de homens casados sexualmente com suas mulheres e emocionalmente com suas mães.
As minhas emoções eu dou para a mamãe. O meu sexo eu dou para minha esposa. Acabou, ferrou tudo. Porque você nunca vai conseguir ser filho totalmente, nem marido totalmente, nem homem totalmente. Por isso que a Bíblia não manda você amar sua mãe, manda honrar sua mãe. Mas manda amar sua esposa. Você não deve mais amor à sua mãe depois que você é homem. Porque depois de casado, sua mãe já não é mais sua família, é sua parentela. Sua mãe se tornou sua parente depois do seu casamento. Sua mãe, depois do casamento, não é mais a pessoa mais importante da tua vida, segundo Deus e segundo a Bíblia. Sua mulher é. Você não sabe o que é casamento. Você só vai saber o que é casamento quando você entender que pais morrem, filhos vão. E a única pessoa que Deus criou para estar do meu lado até eu morrer foi a minha esposa. Enquanto você não entender isso, você não vai entender nem o que é casamento, nem o que é masculinidade. Um casal que depois dos 50 quer seus filhos perto, são derrotados. Porque a primeira coisa que um casal quer depois dos 50 é não ter nenhum filho perto, para poder terminar a vida com plenitude. Dizendo, passei a vida inteira cuidando, vou cuidar depois de casado? Vai-te embora, moço. Vaza. Eu não quero. Meu mais velho está com 11, já tem consciência disso. Que a esposa é a pessoa mais importante da vida. Mais importante que os pais, mais importante que os filhos. Ele já recita para mim. Minha esposa foi fazer um procedimento estético, a barriga ficou toda roxa. Eu tenho um taco de beisebol de um metro aqui, ó, que eu apelidei de Jesus. Aí, quando eu tenho que resolver alguma treta, como ainda eu estou sem arma lá em casa, tomara que aprovem que eu vou tirar o meu porte e comprar a minha, eu ando com o meu taco de beisebol para resolver minhas tretas. Aí ele chegou da escola e disse, caramba, mãe, o que é isso? Aí eu brinquei, né? Porque lá em casa a zoeira master. Keila me zoa, falei, pô, hora de zoar. Falei, dei foi uma surra nela, que ela mereceu. Peguei meu taco de beisebol e meti na barriga dela. E calei, assim, fiquei sério, né? Aí ele olhou assim, ó, saiu debochando, rindo, dizendo, até parece. Olha o que o moleque disse, com 11. Ei, pai, você acha que eu não sei o que você prega e não ouço o que você fala? A esposa é a pessoa mais importante da nossa vida. Aí eu falei, safadinho, tá ouvindo o que o pai tá falando, hein? Meu filho dá errado se ele quiser, mas ele já viu que é uma família. E minha mãe não mete o louco dentro da minha casa, não. Ela só é minha mãe da porta da minha casa para a rua. Na casa dela e na rua ela é minha mãe. Dentro da minha casa ela é só visita. Porque dentro da minha casa eu sou rei, sacerdote, profeta, marido e pai. E mãe nenhuma vai meter bedelho. Não sou filho de ninguém dentro do meu propósito. Só quando eu ela foi um dia se meteu, eu disse, só quando eu perguntar a sua opinião, mãe. Perguntei não. Não, mas a sua esposa, não quero saber o que a senhora pensa. Problema da senhora, a senhora faz o que quiser com essa informação. Quando se casa com alguém, se casa também com os defeitos. Eu durmo com essa mulher, conheço muito bem quem ela é, sei que defeito ela tem. Então você não precisa falar nada do que eu já sei da minha esposa. Pega essa informação, vive bem com ela, posta no Facebook, fala com as suas amigas. Mas dentro da minha casa não desonra a minha autoridade, não interfira na criação dos meus filhos e não desrespeita a minha mulher. Eu não tenho compromisso mais com a senhora. Te respeito. Falar nisso, está aqui uma oferta que Deus mandou te dar, R$ 2.400. Pode ir para casa, me deixa em paz. Sem romance. Pais. Próximo slide. Paternidade tardia é um retardo da masculinidade. Quando você não tem um pai, você busca os pais postiços. A tatuagem para mim foi um pai postiço, um pai estético, um pai falso, um pai exterior. Por isso que eu citei tudo. Não fica chateado, não. Você sabe aquilo que é falso, que é fake.
Somos a geração da selfie. Tira a selfie e não sobra mais nada, não tem essência. Geração da maquiagem. Fizeram uma pesquisa com 30 pessoas que cometeram suicídio. Horas antes do suicídio, aquelas pessoas fizeram selfie e postaram no Instagram sorrindo. Então, nem todo cosmético é essência. Nem toda aparência é essência. Então, quando você não tem um pai, você quer um pai falso. Por isso você gosta do exterior. No meu caso foi a tatuagem. No seu caso é outra coisa. É sexo, violência, esporte, hobby, game, carro, músculo, treta. O que é esses caras aí de torcida organizada? Que tesão. Que loucura é essa? Trem mais top do mundo é futebol. Deveria ser a experiência familiar mais extraordinária da nossa vida. Que demônio que é esse que faz a gente ir para o estádio? Você lembra daquela treta do Palmeiras e São Paulo na década de 90 lá, que mataram um moleque com a paulada na cabeça? Lembra disso? Como assim, cara? Porque uma coisa é uma briga, moço. E se você é humano, mesmo que você não seja crente, se você é humano, caramba, cara, 1 minuto depois da treta é para estar arrependido, tipo, caramba, velho, sangue quente, entendeu? O que é a violência extrema? Uma paternidade tardia, é uma disfunção de masculinidade. Deixa eu mostrar que eu sou homem de uma maneira que de fato eu não sou. Aí estraga a vida por causa de uma briga, estraga a vida por causa de um... Então, depois que você é homem, entenda isso. Você só tem que curar a sua ferida, mas você não precisa chorar mais como um filho carente. Você não precisa mais de um pai e nem de uma mãe. Através da individuação, defendida por Jung, você se torna seu próprio pai e sua própria mãe. É aí que você vence o trauma. Porque não tem como, você está com 40 anos, irmão, 30 anos, não tem mais como você chorar uma experiência paterna nem materna. Você tem que fazer alguma coisa com a consciência da sua ferida. E que coisa é essa? Se entregar a Deus e Deus ser seu pai ou fazer com que você seja pai de si mesmo. E quando você se torna pai de si mesmo, acontece um milagre muito maravilhoso. Você se torna o pai das pessoas que estão sofrendo como você sofreu. Por isso que eu estou pagando a cirurgia dessa galera. Porque eu sei o que é passar fome, sofrer, não ter pai. Aí você rapidamente se identifica. Empatia, misericórdia, compaixão. Por quê? Agora eu não preciso mais da afirmação de um pai e de uma mãe. Por isso que consigo confrontar a minha mãe e não estar carente mais do meu pai. Porque eu me tornei pai de mim mesmo. Curado agora, eu estou no volante da minha vida. E sigo o meu destino. O problema, ainda não detectado por você, que eu vou ajudar você, é todo homem carrega dentro de si um profundo anseio pelo seu pai natural ou pelos seus pais tribais. Por isso que as civilizações primárias, elas têm muita vantagem sobre nós. Principalmente porque eles celebravam o último tópico que a gente vai ver aqui, que é o rito de passagem. Não existe mais isso. Os mitos não são mais celebrados entre nós. E quando eu falo mito, eu estou falando no adjetivo e não no pejorativo. O judaísmo talvez é a única civilização e cultura hoje que ainda celebra o rito de passagem. E faz a inauguração da masculinidade do filho aos 13, aos 12, por meio do bar mitzvah. Você sabia que a adolescência é uma criação recente da psicologia moderna, do século XIX para cá? Civilizações que funcionaram não têm adolescência, só infância e fase adulta. Então, acho que foi o diabo que deu essa ideia para a galera, para criar a adolescência. E qual é a adolescência? É o existir não existindo, é o limbo. Ah, ele é adolescente. Está aqui? É o intervalo da não responsabilidade. Ele está se descobrindo.
Um dos nossos pastores em Brasília, ao estudar grego, estudou com um professor que conheceu uma família que o pai judeu morreu. E o filho, aos 14, assumiu as 3 empresas da família e quadruplicou a herança. Que já era homem aos 14. Porque não é discipulado para ser adolescente. Foi aqui a tragédia social que entrou na igreja. Entramos na adolescência por meio da psicologia moderna, e a psicologia já afirma que ela pode ir hoje até os 29. Se um cara foi discipulado para ser adolescente aos 29, o que ele vai querer depois dos 30? Ele está existencialmente adequado a uma experiência materna. Ele não quer mais se sacrificar. Ele se viciou no cuidado, ele quer ser cuidado. Então, ele pode até querer uma mulher. Então, seguinte, ganho dinheiro, estou novo, sou bonito, estou na casa da minha mãe, pago algumas contas, não estou casado com ninguém, namoro, transo de vez em quando, volto, vida top. Você acha que o cara quer sair disso? Porque família é sofrimento, porque é propósito, não é diversão. Ser homem é uma missão e não uma diversão. Ser pai é uma missão e não uma diversão. Ter uma família é uma missão e não uma diversão. Aí a gente mergulhou na adolescência, né? Puberdade, adolescência, e o mundo foi nos enganando. Aí que veio até o game. O cara chegou para mim e disse: pô, mas tem game de adulto. Por que tem game de adulto? Porque a adolescência nos enganou, e como a gente não sofreu a ruptura, que é a consciência da ferida e o batismo da ira, da violência, da barbárie, o homem, guarde isso, só se torna homem com um trauma. Um homem não se torna homem com cuidado, mas com a ruptura. É por isso que o próprio Deus Pai meteu o louco em cima do Filho. Não foi Roma nem o judaísmo que matou Jesus, foi Deus. Isaías 53 traz escrito que Deus agradou-se. Deus riu ao esmagar Jesus pelo sofrimento, na Isaías 53. E Deus agradou esmagá-lo pelo sofrimento, fazendo ele enfermar. Por meio do sofrimento dele viria a cura da humanidade. Simples. Em Hebreus diz: e ele aprendeu a obedecer a Deus Pai por meio daquilo que sofreu. Então por isso que não está curando. Os caras vêm, só quero ver você. Aí voltam os caras frágeis para a vida. Porque acha que vai ser mais homem sendo frágil na presença do Senhor. É o contrário. O cordeiro já curou você, mas só o leão vai enviar você. Então, quem é o Cordeiro de Deus? O amor de Deus. Isso curou você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas essa é a experiência primária da nossa fé. E Jesus não é totalmente cordeiro. Em Pátimos, ele se revelou a João como leão, e João caiu como morto aos pés. Não suportou a totalidade da glória. Então, você está querendo que o cordeiro te envie. Por isso que os caras estão, se Deus quiser. E se Deus quiser, é mais postura de gente que não tem identidade do que qualquer outra coisa, irmão. Porque se o leão te enviou, você sabe o que Deus quer. Então a igreja quer ser empoderada, curada, enviada por um cordeiro. E não vai não, irmão. Porque o mundo é violento. O mundo ainda está batizado pelo ódio, violência e barbárie. Ele precisa ser curado pelo cordeiro, mas enviado pelo leão. É aqui que está a tragédia da sua masculinidade. Você está ainda buscando uma experiência com o cordeiro, porque você ainda tem a ferida não curada, e que é uma experiência intrauterina, materna, quer ser cuidada. Oh Jesus, me perdoa por mais uma masturbação. Eu te amo tanto. Tu é um Deus tão perdoador, aleluia. E se você como homem foi enviado pelo leão, você se arrepende, mas o arrependimento é outro, dizendo: oh Senhor, me perdoe porque ainda não consegui transformar o mundo. Olha a diferença do arrependimento dos que estão no cordeiro e que estão no leão.
Se o leão te enviou, você fala: Senhor, me perdoe porque eu me masturbei mais uma vez, vi pornografia, mas não posso ficar aí porque você morreu pela atriz pornô que está me dando prazer. E como eu te amo, eu não posso chegar diante da tua presença escravizando quem você veio libertar. Me perdoa, cuida de mim, me cura, me envia, que eu não quero mais isso. Simples assim. Quem foi enviado pelo leão peca chorando, irmão. No bom sentido, porque está frustrando o propósito, está frustrando a jornada, está perdendo o tempo, está andando em círculo. Você não tem, deixa eu falar uma heresia do bem, você não tem que vir para a igreja para buscar uma experiência, mas para buscar um trauma. Você tem que sair dos cultos pior, no bom sentido que você chegou, porque você ouviu o que você não queria, ouviu o que te confrontou, ouviu o que tirou você da zona de conforto. É para você sair da igreja também em crise, tem horas de alegrar. Mas um dos profetas do Senhor no Antigo Testamento diz: ai daqueles que curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, onde não há paz. Porque não pode não haver paz onde a ferida não foi curada. Por isso os falsos profetas, o Marçal falou aqui, o pastor vem e fala o que quer, você diz amém, mas nem Bíblia você está lendo. Porque você quer a experiência do cordeiro e não o envio do leão. A experiência do cordeiro eu tive quando eu estava transando com a garota. Ele me batizou, a consciência batizada, dizendo: eu não quero mais isso. Ela falou: por que você parou? Porque eu não quero mais isso. Quero ir para a igreja, quero Jesus. Vamos comigo? Não, não quero não. Então foi um prazer te conhecer, um abraço, tchau. E já foi, irmão. Fechou a conta. Então não quero mais ficar: ai Senhor, de novo, faz de novo. Faz de novo o quê? Uma nova experiência romântica com o Senhor. Não é violência, irmão. Sou guerreiro, o leão rugiu, me enviou, e eu sou um camarada perigoso. Acordo e os demônios se perturbam dizendo: ó, o cara acordou, vamos tentar pegar ele. Irmão, deixa eu falar o seguinte: o diabo está vencido, mas se o diabo não te perturba, vocês viraram amigos e você nem percebeu. E para a gente encerrar, a cura, que é o rito de passagem. Para que os homens fiquem curados, eles precisam ativar dentro de si o que não receberam fora de si. Encontre sua orfandade e sua dor para então encontrar seu sucesso, sua plenitude, identidade e destino. Um rito de passagem é quando uma cultura celebrava, por meio de seus rituais, o reconhecimento da plenitude masculina de um homem. Os índios fazem isso de maneira agressiva, talvez botando a mão do cara dentro de uma parada com formigas venenosas que mordem o cara todo e a mão incha, o cara entra em colapso nervoso, ou mutilação, automutilação. Os espartanos separavam o filho da casa por 1 ano ou mais de 1 ano. Se ele voltasse vivo, ele voltava homem. Se ele não voltasse, não precisava voltar. Por isso que os espartanos foram historicamente conhecidos, porque ele ia ser batizado no ódio, violência e na barbárie. Quando ele voltava com um novo nome. Foi o que Deus perguntou a Adão em Gênesis 3:9, onde você está? Então não é a pergunta da localização geográfica, é a pergunta do nome, o nome poderoso dado por Deus. É por isso que em Apocalipse está escrito que no dia do Senhor, Ele numa pedrinha branca dará a cada um de nós um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Então todo homem, ao ser entregue nas mãos de Jesus, é batizado e recebe um novo nome. Então quando Adão pecou, Deus perguntou a Adão: qual é o seu nome? E só quando a gente passa pelo rito de passagem que um nome dentro de nós é construído. E que nome é esse? Não é o nome com o qual você se chama, é o seu propósito.
Seu nome é o seu propósito. Para que você nasceu? Para que você está aqui? De onde você veio? Para onde você está indo? Para que você existe? Você é útil para quem? Pessoas dormem melhor porque você existe. Eu lembro de fatos que configuraram meu rito de passagem. O primeiro deles foi quando eu tinha 8, 9 anos, não tinha nada para comer lá em casa, em Maceió. E quando eu passei com a minha mãe pela rodoviária, eu vi que num posto de gasolina, vans pegavam garotos para serem trocadores, né? Aí eu disse, legal, achei a solução. De madrugada, acordei, 3 da manhã, minha mãe não viu, saí e fui para lá, fiquei lá na fila. Aí todos os moleques já eram bons e levaram todos, só sobrou eu, ninguém quis me levar. Às 7 da manhã passou um cara dizendo, tem trocador aí? Não, não tem. Tem aquele molequinho ali, mas ele é novo, acho que ele não vai dar conta. Aí o cara falou, não tem nenhum, leva ele. Aí eu fiquei com um cara 3 dias, em Alagoas inteiro, em Maceió e nos interiores, trabalhando com o cara. Minha mãe foi na polícia, no IML, desesperada, mataram meu filho. Mas depois de 3 dias, aquilo deu R$15 para mim de salário. Eu lembro que esse dinheiro deu para comprar um saco de batata inglesa e um frango. Irmão, que experiência transcendente. Eu lembro, assim, minhas memórias de infância são poucas, essa é vívida. Passei no açougue, comprei o frango, passei na feira, comprei a batata, e em cada mão uma sacola. Parecia as cabeças dos gigantes, a cabeça de Golias. Quando eu virei a esquina da minha rua, e sabendo que minha mãe me surraria todo, mas eu faria aquela cara de espartano assim, Bata, mas bata em um homem. Aquela sensação assim de, olhem para mim, eu sou um homem. Aos 9 anos de idade. E uma das últimas experiências é justamente essa agora, a curva. Me tornando um homem próspero para gerar consolos àqueles que sofrem. Eu sei o meu nome. Qual o seu nome? Liga para as pessoas que já foram abençoadas por mim, se minha existência é útil. Será são melhores porque Anderson Silva existe. Mas você só vai ter sucesso se primeiro você encontrar orfandade e dor. Quando eu digo orfandade, eu não digo que você necessariamente não teve um pai. Às vezes você teve um pai, mas esse pai não supriu uma ausência em você. E você cresceu com uma ausência. Isso também é orfandade. Existe a orfandade do pai presente. Por exemplo, seu pai foi presente, foi omisso, nunca disse que te ama, nunca te afirmou, nunca te abraçou, nunca te beijou. Batia na sua mãe frequentemente, batia em você frequentemente. Então ele esteve ali, mas ele não foi didático. Então você tem que encontrar esse lugar da sua ausência. Você é um adulto incompleto porque como criança tem uma ausência dentro da sua alma. E aquilo gera uma dor. Eu gosto de colocar isso em música. Eu vou ajudar você do jeito que eu gosto de me ajudar. As pessoas dizem, pastor, você ouve música secular, não sei o que, o que você acha? Eu falei, cara, eu sou profeta. O profeta ama ver as coisas de outra perspectiva. Mas eu gosto de uma poesia, eu gosto de colocar a minha vida em trilhas sonoras. Então, quando eu quero ser grato a Deus, eu preciso entrar no meu Opala, botar Racionais, Sobrevivendo no Inferno. Eu lembro daquilo. Eu lembro daquilo com 13, 14, 15 anos.
Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, cada lei uma razão que eu sempre respeitei, qualquer jurisdição, qualquer área. Pô, aí eu choro de gratidão dizendo, Mano Brown canta, relembra a minha orfandade, mas ela não está mais aqui porque Abba Pai curou. Aí eu só tenho que levantar a mão dizendo, obrigado. Eu não preciso mais do Pai natural. Respeito. Ele me ligou, hoje ele é pastor. Olha como Deus é bom. Hoje a mulher que ele usou para destruir minha mãe e a minha família é diaconisa junto com ele. Ligou para a gente querendo marcar um jantar para eles pedirem perdão para minha mãe. É graça, irmão. Então não tem trauma, mas talvez eu possa te amar mais do que amo meu pai. Meu pai é um estranho. E até isso é maturidade. Pô, vamos forçar a barra não, irmão. 20 anos sem você. Então talvez eu ame mais um estranho do que te ame. Natural. Mas honro. Me ligou, como sabe que eu ajudo pastores, dizendo, estou precisando de ajuda, não como pai, mas como pastor. Você me ajuda? Ajudo. Porque onde o seu trauma é curado, você tem autoridade agora, irmão. Quando sua ferida é curada, você tem unção, compaixão, provisão e autoridade. Como eu musicalizo minha dor? Um bom rap. Para lembrar minha quebrada, os amigos que morreram, no tráfico, no tiro, na facada. Quando eu estava lá, não tinha arma, era tudo resolvido no facão, na mão ou na paulada. Quando eu saí, foram chegando as armas, o crack, aí foi, se tornando mais epidêmico o negócio. Mas um bom rap faz esse tatuado chorar aqui tranquilinho. Quando meu pastor também me abandonou, Racionais foram pastores, olha que doideira, né? Falo de amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Porque aquela frustração dizendo, meu Deus, eu não estou conseguindo cuidar da minha família. Aí vem um cara, que não é pastor, que não é igreja, que não é crente, cantando o que Jesus falaria para mim. E só existe um amor absoluto, é o amor do homem pela esposa e da família pelos filhos. Falo do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Aí o tatuado levantava dizendo, mais um dia. Aí você botava a introdução do Braut, vamos sorrir ao sol, já agradeceu, vamos lá, nego. Você, bora! Mas a orfandade gera dor. Aí eu preciso de uma música para lembrar a dor. E eu sempre boto a música Walk, do Pantera. Uma banda de heavy metal. Aí no final ele tem a frase que eu amo, que é, não aguenta? Vá para casa, garoto. I'll go home, boy. Tipo assim, se não aguenta porque veio, bebe leite, irmão. Mas a gratidão também tem uma trilha sonora. Eu amo a música Maranata, do Tom Molinari. Amado Redentor, maravilhoso Rei, eu amo o precioso dia em que virás. A gratidão de ter me tornado o que eu me tornei por graça. Era para eu estar morto. Então a coisa que eu mais quero é que Jesus volte amanhã, só para eu olhar e dizer, obrigado. Maranata, eu te espero, mais do que todas as riquezas desse mundo. É por isso que eu amo dar meus bens e meu dinheiro, porque é a prova que eu estou aguardando alguém que é superior a esse mundo. Aí você transiciona, já era. Fechou.
Pastor Anderson, como eu vou fazer isso? Pô, até isso você quer que eu faça no seu lugar, irmão? Mais uma dica. Comece com a verdade, mesmo que ela seja feia. Comece com a verdade, mesmo que você perca tudo hoje que você tem. Mas um dia voltará para você de novo em verdade, em espírito, em prosperidade, em graça, em poder de Deus. Mas tudo que você tem, por mais que você tenha, é mentira, porque foi construído assim em Deus. Então você sabe do que eu estou falando. Então, se você quer se tornar o homem que você foi criado para ser, comece com a verdade, mesmo que ela não agrade. Não precisa agradar, só precisa ser verdade. Por isso que João diz: e o Senhor busca os adoradores que o adorem em espírito. E a gente está adorando em espírito, querendo uma experiência. Mas espírito sem verdade ainda é cosmética. Deus quer espírito e verdade. Então venha, se rasgue, né? Sou um desgraçado ainda, Jesus. Eu estou na graça, mas vivendo como um desgraçado. Eu não posso. Você me deu tudo, mas eu estou vivendo como se você não tivesse me dado nada. Você me fez fiel, mas eu ainda estou infiel. Você me deu constância, mas ainda eu estou inconstante. Você me fez rico, mas ainda eu estou na pobreza de mente, emocional. Foi o que eu falei na escola de finanças. Minha contadora ligou, meu imposto deu uma diorama desgramada. Que você já aciona o radar de Adão, da pobreza, da limitação, dizendo: meu Deus, vou pagar não, meu Brasil não funciona, como que eu vou pagar esse imposto todo? Aí o Espírito Santo, Deus vem e diz-me assim: quem te trouxe até aqui? Senhor. Você prosperaria sem mim? Não. E por que você prosperou? Porque eu estou fazendo a coisa certa, do jeito certo. Então você decide, ou você não paga o imposto e a gente volta lá para a sua experiência desgraçada do Nordeste, ou você paga o imposto e a gente continua levando você para onde você vai. Porque, Anderson, você está pagando imposto de 1.000, mas se eu levar você para imposto de milhões, eu acabei com você? Paramos o jogo? Então, se quer beber leite, filho, desce, vai para o playground. Sala de reunião é para gente grande. Deixa eu encerrar com isso. Deus ama você, você é salvo, a graça é espetacular. Deus não faz acepção para a salvação, mas Deus faz acepção para a reunião. Você pode estar na casa de Deus e Deus dizendo: você está tão longe, você não quer entender que você está salvo, mas fica aí jogando videogame. Fica aí na sala do play. Vá para a piscina, vá para a churrasqueira, vá para o playground, para a sala de reunião. Eu só trago quem amadureceu. Eu poderia emocionalizar você nesse momento, mas eu quero racionalizar você. É o que eu vou chamar, e o que eu sempre chamo da oração do silêncio. A oração com cálculo, fazer um cálculo, fazer uma listinha. Do que tem que ser mudado. Sem muito barulho, sem muita experiência, com mais razão, e as experiências progressivamente vão vindo. Algo que serviu para mim bastante, eu dou essa dica, é pedir perdão para as mulheres que você usou dentro da igreja. As fora da igreja, você estava morto, e elas também. Deixa abaixo. Que ela vai dizer: oxe, o cara me ligando, principalmente se você estiver mais próspero, mais legal, ela vai dizer: ih, aí você vai criar um problema e correr risco. Então deixa quieto. Mas as irmãs não, são suas irmãs. É o que eu perguntei aqui na quinta e sempre pergunto: você transaria com a sua irmã? Natural? Hã? Fala para mim. Mas sua irmã espiritual é sua irmã. Se você não come a natural, não coma a espiritual se não é sua esposa. Só quando você casa, a irmã na fé deixou de ser irmã, virou sua esposa. Mas enquanto você não casou com ela, ela é sua irmã. E irmão não transa com irmão.
Então, lição de casa sobre masculinidade. Pedir perdão à mulher que você usou dentro da igreja. E para bloquear o erotismo, você vai dizer, ei, não tem nada a ver pelo que aconteceu, só quero te pedir perdão. Na época eu não entendi. E a gente é humano, carne é carne, abrir o pacote para fechar é uma treta. Mas olha só, eu sei que isso causou um trauma, uma má experiência, uma ruptura, atrapalhou você. Tem coisas que aconteceram dentro da igreja que impediram até a salvação das pessoas. Você consegue enxergar isso? Se eu, como pastor, transasse com essas 4 mulheres, elas querem, mas elas não querem. Elas querem transar comigo ao mesmo tempo que não querem. Porque eu sou um pastor e ao ser pastor eu sou uma esperança ao mundo. Então elas querem por uma noite, no outro dia elas estão com remorso. Porque diz, um homem que existe para fazer o bem, aceitou fazer o mal junto comigo. Então elas querem não querendo, e se eu ceder a elas, eu gero um trauma nelas. Porque a culpa que o meu pecado vai gerar nelas, atrapalha elas de serem salvas. Por isso que você tem que dizer, eu não entendia, mas hoje eu entendo. Hoje eu decidi ser um homem de Deus. E eu estou te ligando para isso, eu quero zerar o jogo. Então me libere. Eu queria que você fizesse uma oração por mim, me perdoando. Me libere. Libere meu destino como homem. Faça isso com essas mulheres e com a sua mãe. Mãe, às vezes sua mãe aceitou você sair de casa, mas sair de casa não é abençoar. Ei, mãe, a falta da sua bênção me torna um homem pior, um homem maldito, e eu não sou maldito, eu sou bendito. Eu quero ser um marido pleno, um pai pleno, um homem pleno, um profeta pleno, um sacerdote pleno. E a falta da sua bênção me escraviza, de alguma maneira, no reino espiritual. Irmão, por incrível que pareça, a bênção da minha mãe me alcançou. Eu sou generoso, desde que eu saí do Nordeste, eu saí com a oferta de um tênis, eu dei para o meu amigo na esquina. E minha mãe, desde aquele momento, toda vez que ela me encontra, ela diz, você vai ser muito próspero. Meu filho, eu te abençoo. E às vezes botava a mão na minha cabeça, eu te abençoo. Toda vez, cadê o carro? Ixi, o Anderson deu. E esse carro, Deus deu. E cadê o carro? Deus, ele deu de novo. E toda vez ela dizendo, eita meu filho, começou lá, né, com aquele tênis. Deus te abençoe, meu filho. Você vai ser muito rico, filho. Você vai ser milionário, filho. Então a mãe tem. Foi dada por Deus, irmão. Por isso você tem que honrar pai e mãe. Porque pai e mãe têm poder de tornar um filho maldito, mesmo que ele esteja na graça de Deus. Porque é o vínculo primário mais poderoso. E a falta da bênção impede o segundo vínculo mais poderoso, que é o casamento. Então, não tem que deixar ir, tem que abençoar a ida. 2 coisas que você tem que fazer. Se consertar com a sua mãe, se consertar com as mulheres que você feriu dentro da igreja, e o resto vai ser orgânico, você vai perceber, vai vindo. Vai vindo, vai ganhando volume, você vai se tornar um bichão de Jesus, respeitado, honrado, amado, digno e melhor, próspero, em todas as áreas da vida. Tenho certeza que através dessa mensagem você pôde experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na Comunidade da Fé. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser amado.